paz do Senhor. Amém? O título para nossa reflexão no dia de hoje está em Marcos, capítulo 8, do versículo do 1 até o 7. E na minha Bíblia está dizendo, segunda multiplicação de pães. Naquele dia, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, donde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe, quantos pães tens? E disseram-lhe, 7. Ordenou à multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e tendo graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Amém? É interessante, né? Que os discípulos eles já tinham visto Jesus fazer o milagre, a multiplicação dos pães, em Mateus 14:13. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens, além das mulheres e além das crianças. E como? Né? Eles perguntam, da onde poderá alguém satisfazer de pão? É uma pergunta assim, tipo, quem pode fazer isso? Não tem padaria aqui perto, então como que a gente vai conseguir pães para todo mundo? E é interessante que muitas das vezes na nossa vida, quando a gente se depara com um problema, a gente esquece dos milagres que aconteceram lá atrás. Nós temos, a psicologia ela não fala muito, né? Que a nossa mente acaba tendo uma tendência ao negativo. A gente esquece as coisas boas e só fixa no que é negativo. Que nem esses discípulos, eles viram a multiplicação. Mas o que eles fixaram? Quem vai conseguir fazer isso? Né? Puxaram o negativo. E a gente também. Então, diante de uma situação difícil, o que a gente precisa fazer? É resgatar a nossa memória. É resgatar que a gente tem um Deus, que esse Deus nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou. E esse Deus, Ele nos diz lá em Isaías 41, Isaías 41, versículo 10, ele nos diz assim, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a minha destra da minha justiça. Então o Senhor nunca nos deixa só. Qualquer dificuldade que tenhamos, ou qualquer dificuldade que já tenhamos passado na nossa vida, o Senhor estava do nosso lado. Então a gente precisa aprender a resgatar as nossas memórias. E precisamos, assim, focar no que é bom. Tentar procurar todos os dias da nossa vida, reforçar momentos bons, situações boas, na quais o Senhor ele nos tirou de situações difíceis. Né? E também no Salmo 46, no versículo 1, ele diz assim, né? Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor está conosco o tempo todo. Então, quando existir uma dificuldade, é só clamar o nome do Senhor. É só se acalmar para poder ouvir a voz do Senhor. Porque Ele já fez milagres na nossa vida. Não existe uma pessoa que não tem o milagre do Senhor. E a gente precisa parar de ficar lembrando de coisas só negativas. Parar um tempinho cada dia, uns minutinhos que for, fazer alguns exercícios. Tipo assim, um exercício de respiração, buscar uma memória boa, prestar atenção na memória, no que você está vendo na sua memória, o que você está ouvindo dessa memória e o que você está sentindo. Se você fizer isso todos os dias, uma memória boa, você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Porque a gente o cérebro da gente começa a andar em sintonia com coisas boas. A gente começa a ver coisas boas, a gente começa a se acalmar, parar aquele tumulto, aquela gritaria que tem no nosso inconsciente de muitas vozes falando ao mesmo tempo. E quando a gente consegue se concentrar e focar no que é bom, as coisas boas vão acontecer. Porque a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. Amém? Então não vamos esquecer, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é um socorro bem presente nas angústias. Está com problema? Recorre ao Senhor. E não esquece, irmãos, de parar um pouquinho. Todo dia, para um pouquinho. Respira umas 3 vezes, solta. E depois tenta lembrar de algum momento de dificuldade onde o Senhor foi o socorro presente na sua vida. Para que no momento da próxima dificuldade a gente não entre em desespero, como esses discípulos disseram. Quem é que vai resolver esse problema? É óbvio que é o Senhor. É óbvio. Então, quando a gente para ouvir a voz do Senhor falando com a gente resolve. Amém? Que Deus os abençoe. Muita paz a todos.